Olá! Nossa reflexão de hoje é sobre o tema Contágios Psíquicos, segundo os espíritos de André Luiz e Dias da Cruz. Contágios Psíquicos. No livro Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre conversa com André Luiz sobre algo que deixara o espírito André muito surpreso. Ele, diante de um trabalho de um grupo mediúnico em que observara os trabalhadores e o desenvolvimento do processo espiritual, observara estranho fenômeno do qual jamais suspeitara quando encarnado. Pois ele vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. E essa observação de André Luiz se torna especialmente interessante na medida em que reconhecemos que, muito provavelmente, André Luiz tenha sido, segundo vários testemunhos de pessoas que conviveram com Chico Xavier, o espírito de Carlos Chagas. Portanto, um médico, sanitarista, que obtivera grande destaque na medicina brasileira e mundial através do seu trabalho junto a institutos de pesquisa em que tivera a oportunidade de descobrir o agente etiológico, a via de transmissão, o mosquito transmissor, e a fisiopatologia de uma doença que levou seu nome, a doença de Chagas. Era, portanto, André, um profundo conhecedor desse universo microbiológico. E ele afirma que tais bacilos eram, com propriedade afirma, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada de sua época. E que formavam, assim como os agentes infecciosos bacterianos na esfera carnal, formavam colônias densas e terríveis, atuando com maior potencial destrutivo sobre aquelas células mais delicadas. E diante da surpresa de André Luiz, Alexandre pergunta: acredita você, André, que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. Num contexto em que ele explicava, André, que esses bacilos, esses agentes microscópicos, parasitas, enfim, qual nome quisermos dar a eles, são oriundos de nossas formações mentais, do nosso psiquismo, de nossas emoções. E contava André que cada viciação da alma, cada característica menos nobre, como a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de todos os matizes, cada uma delas dão origem a espécies microscópicas espirituais, bacilos psíquicos específicos, de natureza diversa, correspondendo ao elemento psíquico que lhe deu origem. E afirma ainda nessa lição a André, dizendo que quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça, mais uma vez fazendo referência à origem psíquica de grande parte das patologias físicas e mentais que nos acometem. E ele vai adiante dizendo que, atingido o molde, o perispírito, o corpo espiritual, em sua estrutura, pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso, o corpo físico, refletirá imediatamente. Diante dessas lições surpreendentes, André
inicia a se fazer uma série de questões de profundo interesse diante do tema. Ele se pergunta como encarar o problema das formações iniciais. Ou dizendo diferente, como é que se dá a origem da formação desses elementos psíquicos que causam essas, por assim dizer, infecções espirituais? Como começa isso? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera, até então, para as enfermidades orgânicas em geral? Ou seja, eram esses agentes, então, os responsáveis pelas doenças as mais variadas que conhecemos no mundo físico, na medicina da época? E mais, haveria contágio de moléstias da alma? Alexandre segue a lição primorosa, comentando: ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os sentimentos criam. E os pensamentos dão origem à forma e consequências de infinitas expressões. O sentimento cria. O pensamento dá forma e vida a essas formações psíquicas a que nos referimos. Mais uma vez, refere a cólera, a desesperação, o ódio, o vício e todas as demais patologias da alma oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E afirma: qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui, no plano espiritual, é fato consumado. Dizendo assim, respondendo positivamente à questão de André, também há a possibilidade do contágio, tanto entre seres do mesmo plano, espíritos ou espíritos encarnados, quanto entre os dois planos da vida. Desde que haja o ambiente propício a isso. Não é uma mera contaminação ou contágio, como nos parece ser quando estamos aqui no plano carnal. Na verdade, tanto lá quanto aqui, há a necessidade de um ambiente que preceda a contaminação, que lhe dê guarida, portanto, que faculte a sua introdução em nosso universo psicofísico. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam este ambiente propício entre companheiros do mesmo nível, não aqui do mesmo plano, mas do mesmo nível vibratório. Temos em o benfeitor Dias da Cruz, espírito que fora espírita em sua última encarnação, médico homeopata, presidente da Federação Espírita Brasileira, que nos deixou lições que vão em direção ao que nós temos aqui comentado, a esta lição de Alexandre e André Luiz. Lá no livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, no ano de 1951, ele afirma: é que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, ao alcoolismo e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. Traz-nos aqui a lição de que tanto doenças físicas, que aparentemente não guardam relação com o psiquismo, tanto quanto doenças psíquicas, como o alcoolismo, e doenças morais, como as viciações do espírito, podem ter como origem essas contaminações fluídicas de entidades em desequilíbrio. E ele nos traz o tratamento eficaz para esse modo de parasitose. Dizia Dias da Cruz: usemos desse modo
na garantia de nossa higiene mental, psíquica, os antissépticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem o sustentáculo de nossa saúde espiritual, tanto na prevenção quanto na terapêutica eficaz. Ficamos aqui com esta lição e convidamos aos que nos assistem que tenham mais interesse no tema, especialmente no livro Missionários da Luz, que vão até a nossa playlist no canal e assistam o curso Missionários da Luz, em que o livro é abordado capítulo a capítulo em 24 encontros disponíveis a todos em nosso canal. Até a próxima.